Capítulo 49. Os 7 demônios versus o time Imperador. Os membros do time Imperador estavam esperando a sua batalha de times começar na sala número 3 da área VIP de maior nível da grande arena espiritual de Sultu. Nesse instante, a porta se abriu com força e uma pessoa entrou. A aparição dessa pessoa fez todos os membros do time Imperador se espalharam na sala e executar a mesma ação. Até o capitão Yu Tianend sentado no sofá e até os irmãos Shi sentados no chão meditando abriram seus olhos. Todas as 7 pessoas se levantaram, saudando de forma respeitosa. Professor. A pessoa que entrou pela porta era um homem de meia idade, parecendo ter uns 30 anos de idade. Aparência ordinária. Cabelo preto simples. Roupas simples e sem adornos. Apenas seus olhos eram especialmente brilhantes. Ele não era tão chamativo quanto os membros do time Imperador. Ao invés disso, passava a impressão de ser uma pessoa completamente comum, mas sendo capaz de obter o respeito de todos os membros do time Imperador. Como ele poderia ser comum? A expressão do homem de meia idade parecia um pouco estranha. O capitão do time Imperador, Yu Tianend, jamais havia visto esse tipo de expressão antes. Silenciosamente dando alguns passos à frente falando em voz baixa. Professor Qin. Qual é o problema? Os olhos do professor Qin cintilaram, as resplandecentes pupilas negras exibindo um brilho profundo. Talvez dessa vez vocês vão encontrar seus iguais. Eu acabei de receber as informações básicas dos seus oponentes de hoje do Lorde da cidade. Isso acabou de ser determinado pela grande arena espiritual de Sultu. Deem uma olhada. Enquanto falava, ele andou até o sofá atrás da mesa de cristal e se sentou, já segurando os panos e sedas brilhantes em sua mão, os desdobrando sobre a mesa. Todos os membros do time Imperador se juntaram ao redor, olhando para os panos. A vice-capitã do Guyanliu. Time 7 Demônios da Shurek. 7 membros. História desconhecida. Distintivo de lutadores espirituais de ferro. Professor, qual é a desse time 7 Demônios da Shurek de lutadores espirituais de ferro? Eles são qualificados para uma batalha espiritual de times contra nós? O professor Qin disse calmamente. Isso está certo. Durante o último mês eles de fato possuíram distintivos de lutadores espirituais de ferro. Mas pelas lutas espirituais desse mesmo, seus pontos totais já alcançaram o nível de lutadores espirituais de prata. Embora eles ainda não tenham sido calculados, a grande arena espiritual de Sultu já decidiu conferir a eles as qualificações se lutadores espirituais de prata antecipadamente. Há tempo de desafiá-los. De acordo com o Lorde da cidade, os 7 demônios da Shurek já participaram em 27 lutas espirituais de times. 27 lutas. 27 vitórias. Quanto tempo vocês levaram para alcançar o nível de lutadores espirituais de prata? Não foi um mês, mas um ano inteiro. O mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento. E o Feng, ao lado, disse ainda não totalmente convencido. Então é porque eles ainda não encontraram nenhum oponente formidável para facilmente possuir essas vitórias. Como a cidade de Sultu pode se comparar à nossa cidade imperial? Lançando um olhar para Yu Feng. De acordo com a investigação do Lorde da cidade, a primeira luta espiritual de times dos 7 demônios da Shurek foi contra o time Combate Selvagem que vocês enfrentaram. Vocês devem claramente conhecer a força do time Combate Selvagem. O nível do poder espiritual deles não é diferente do de vocês. Eles apenas perdem um pouco nas habilidades espirituais e nos próprios espíritos para poderem ser capazes de derrotar vocês.
Não me diga que os 7 demônios da Shurek venceram? Quem falou dessa vez foi o mestre dos espíritos Leopardo Fantasma. Osler. A vice-capitã do Guian lhe lançou um olhar. Ainda é preciso perguntar. O professor já mencionou isso. Yu Tianheng olhava continuamente para as informações no tecido, dizendo de repente: Professor, o poder espiritual deles é de um nível tão baixo. Como eles foram capazes de derrotar o time combate selvagem? Baixo? Os membros do time imperador não puderam evitar mais uma vez direcionar seus olhares para o tecido, lendo o material cuidadosamente. Time 7 demônios da Shurek. Capitão. Tigre branco de olhos cruéis. Espírito. Tigre branco. Mestre dos espíritos do sistema ataque e poder do 38º nível. Anéis de espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Vice-capitão. Azura de 1000 mãos. Espírito. Grama azul prateada. Mestre dos espíritos do sistema controle do 32º nível. Anéis de espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Membro. Coelho demônio de ossos macios. Espírito. Coelho de jade. Mestra dos espíritos do sistema ataque e poder a curta distância do 31º nível. Anéis de espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Membro. Fênix de fogo cruel. Espírito. Fênix cruel. Mestre dos espíritos do sistema ataque e poder do 28º nível. Anéis de espírito. 2 amarelos. Membro. Civeta infernal. Espírito. Civeta infernal. Mestra dos espíritos do sistema ataque e agilidade do 28º nível. Anéis de espírito. 2 amarelos. Membro. Monopólio da salsicha. Espírito. Salsicha. Mestre dos espíritos do sistema auxiliar do 31º nível. Anéis de espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Membro. Porcelana dos 7 tesouros. Espírito. Pagode de porcelana dos 7 tesouros. Mestra dos espíritos do sistema auxiliar do 27º nível. Anéis de espírito. 2 amarelos. Abaixo da informação desse time ainda havia uma anotação. Os 7 demônios da Shurek obtiveram esse mês um recorde de completa vitória nas lutas de times. A verdadeira força deles não é tão simples quanto os níveis sugerem. Entre eles, o mestre dos espíritos do sistema controle Azura de 1000 mãos é particularmente notável. O poder de controle dessa pessoa é extremamente forte, frequentemente capaz de virar o jogo. Em relação a esse material, Du Guian não conseguiu evitar gargalhar. Professor Qin, quem te deu essas informações? Elas podem fazer até os mortos rir. Um mestre dos espíritos grama azul prateada é inesperadamente particularmente notável. Como assim virar o jogo? Eu acredito que ele provavelmente não conseguiria nem mesmo ficar de pé contra minha primeira habilidade espiritual. O professor Qin bufou friamente. Os membros do time imperador simultaneamente sentiram seus corações se contraírem por um instante. O choque intenso fez suas caras revelaram expressões um tanto espantadas. Yan. Mesmo se o Yu Feng for um pouco descuidado, você como vice-capitã vai inesperadamente subestimar seu oponente desse jeito. Com esse tipo de atitude no ringue, eu posso praticamente garantir que vocês vão imediatamente sofrer uma enorme derrota. Du Guian mostrou a língua, mas não se atreveu a falar.
Embora esses membros do time imperador fossem todos de uma geração cruel e indomável. Isso não era apenas porque esse professor Kim era o professor treinador especial deles. Ao mesmo tempo também era por causa da força dele. O nome completo do professor Kim era Kim Ming. 34 anos de idade no início desse ano. Ele havia recentemente atravessado a barreira para o limiar do 60º nível, se tornando um imperador espiritual. Segundo os registros do Hall dos Espíritos, ele era o segundo mais novo imperador espiritual, segundo apenas para outro gênio talentoso. Imperador espiritual aos 34. Esse era o objetivo de cada membro do time imperador. Yu Tianend balançou sua mão para do Guian atrás dele, indicando que ela não devia dizer mais nada. Falando ele mesmo para Kim Ming. Professor Kim. No final, o que há para nós prestarmos atenção nesse time 7 demônios da Shurek? Indo pelos seus espíritos. O pagode de porcelana dos 7 tesouros é sem dúvidas digno da nossa atenção. Mas a diferença de níveis entre nós e eles é grande. Mesmo se eles tiverem o suporte do pagode de porcelana dos 7 tesouros. No máximo eles só vão conseguir diminuir a diferença de poder espiritual entre eles e nós. Isso é tudo. Talvez essa seja a principal razão pela qual eles foram capazes de obter um recorde perfeito nas suas lutas anteriores. Dos outros 6. O tigre branco de olhos cruéis com o espírito tigre branco merece atenção. Ainda o espírito fênix cruel. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a existência desse espírito. Talvez a parte cruel seja resultado de uma variação. Quanto ao mestre dos espíritos do sistema controle mencionado no material. Azura de 1000 mãos. Nesse ponto a minha opinião é a mesma que a da Yan. Mesmo se seus anéis de espírito sejam extraordinários. Seu espírito no final é apenas grama azul prateada. O quão poderoso isso pode ser? Kim Ming assentiu levemente. Sua análise é lógica. Essas são as únicas informações que nós temos sobre os 7 demônios da Shurek. Nós vamos ter que esperar até realmente lutarmos contra eles para podermos descobrir tudo. Lembrem-se do que eu disse. Vocês jamais devem subestimar qualquer oponente. Desde que a grande arena espiritual de Suutu se atreve a despachá-los, eles certamente terão certa confiança. Além disso, eu tenho um requerimento para vocês. Não importa qual seja o resultado dessa luta. Ninguém pode matar ninguém. Vocês não devem nem mesmo machucar seus oponentes. Vocês entenderam? Ian. Você especialmente. Se você envenenar os oponentes, depois da luta você deve imediatamente tratá-los. Você não pode demorar. Du Guian disse confusa. Por quê? Professor. Você não está sempre nos dizendo que no campo de batalha não há filhos nem pais. É preciso usar todo o seu esforço. Se você não machucar o oponente. Talvez ao invés disso, você é quem sofrerá feridas e que nós de forma nenhuma devemos começar de forma branda. A cara de Kim Min mostrou um sorriso de lado. Dessa vez é diferente. Vocês ainda não precisam saber. Esperem até depois dessa luta acabar. Então eu vou lhes dar a resposta. Bom. Está na hora. Sigam-me. Terminando de falar, ele tomou a liderança em deixar a sala se esperar VIP. Enquanto caminhava, Kim Min suspirou secretamente. Crianças. Eu não posso lhes dizer a razão. Eu espero que dessa vez vocês possam sofrer um pouco de derrota.
Crescer tão facilmente vai frequentemente levar à fragilidade. A principal arena espiritual central da grande arena espiritual de Sultu. Esse lugar não era tão grande quanto os dos plebeus que só podiam assistir às sub-arenas. De fato, se eles fossem até ali, eles certamente iriam acreditar que esse era apenas outro subcampo. A área inteira da principal arena espiritual central era apenas um pouco maior que os campos das sub-arenas espirituais. A coisa mais peculiar era que essa principal arena espiritual central era excessivamente calma. A razão era porque os arredores não tinham nenhuma arquibancada externa. Mas cada uma era uma caixa completamente selada, permitindo a visão da cena apenas por trás das vidraças de cristal, ocultando a audiência VIP do lado de fora. Essas pessoas não desejavam facilmente revelar suas identidades aqui. Mas ainda eles não iriam torcer como pessoas normais. Eles tinham que ser classificados como tendo seu próprio tipo de sentimento de arrogância e indiferença. Ainda mais, as apostas eram altas. Até todas as apostas nas subarenas somadas juntas eram menores. Para evitar conflitos entre nobres devido às apostas, era ainda mais importante ocultar suas identidades. Pelo menos assim ninguém iria saber quem ganhou o dinheiro de quem, e mesmo se eles quisessem fazer uma represália, eles ainda não teriam nenhum jeito de fazê-las. Embora o interior não pudesse ser visto através das janelas de cristal, as ferramentas espirituais em forma de lanternas douradas da principal arena espiritual central brilhavam estonteantemente, e o ringue de lutas espirituais era especialmente grande, já que não havia espectadores externos. O ringue de lutas espirituais era capaz de ter um diâmetro de mais de 70 metros. Deixando de lado lutas espirituais com menos de 10 pessoas. Mesmo se ambos os lados tivessem uma centena de pessoas, haveria espaço suficiente de sobra para lutas a curta distância. A principal arena espiritual central tinha ao todo 12 salas VIP de alto nível e 320 salas VIP comuns. Essas salas praticamente nunca estavam vazias. As salas VIP de alto nível tinham donos permanentes, enquanto as salas VIP comuns eram alugadas com antecedência no início de cada ano. De repente, as já extremamente brilhantes lanternas douradas na principal arena espiritual central mais uma vez aumentaram seu brilho. E a luz já não estava mais espalhada para todas as direções, mas focadas no ringue espiritual, como se um enorme refletor dourado brilhasse do céu, diretamente envolvendo todo o ringue de luta espiritual. Era pelo uso desse tipo de ferramenta espiritual lanterna que se podia ver o quão rica era a arena espiritual. No meio do ringue espiritual, de repente um círculo de 2 metros de diâmetro se elevou do chão. Era possível ver que a seção lentamente se elevando do estágio estava sendo suportada por um grosso pilar dourado, e no momento havia uma jovem mulher se elevando junto com o pilar dourado. A jovem mulher parecia ter apenas 18 ou 19. Usando um belo e digno vestido branco, longo cabelo marrom com grandes cachos, peitos bem arredondados e uma cintura excitantemente fina. A encarnação de uma beldade surpreendente. Em sua mão ela segurava uma ferramenta espiritual cônica que amplificava o som. Em seu charmoso rosto um sorriso profissional. Nós estamos muito honrados de mais uma vez ver visitantes tão distintos. A jovem mulher no vestido branco, depois de ser elevada até o local intencionado, pisou para fora do ringue, dando um giro e acenando para os arredores. Aquela plataforma que a levou até o ringue silenciosamente recuou, rapidamente voltando ao seu local original. Inesperadamente, sem deixar nenhum traço de sua existência para trás. Ser capaz de mais uma vez presidir as grandes lutas espirituais de grupos na principal arena espiritual diante de todos os distintos visitantes é uma grande honra para Doudou. Nós esperamos que todos os distintos visitantes sejam capazes de aproveitar essa noite.
Hoje nós temos um destaque. Essa noite nós também programamos apenas essa única luta espiritual. Embora ambos os lados batalhando estejam apenas no nível de anciãos espirituais, ambos já possuem distintivos de lutadores espirituais de prata. Se alguém precisasse lhes dar um título, Doudou irá do início ao fim conduzir os comentários para todos os distintos visitantes. A seguir eu gostaria de introduzir para os distintos visitantes os dois lados que estão prontos para lutar. Time Imperador. Capitão. Yu Tianeng. Mestre dos Espíritos Dragão Azul Relâmpago Tirano. Time 7 Demônios da Shurek. Capitão. Tigre Branco de Olhos Cruéis. Mestre dos Espíritos Tigre Branco. Essa anunciadora vestida de branco. Doudou habilidosamente introduziu ambos os times competidores. O objetivo era bem simples. Precisamente aumentar as expectativas de cada espectador VIP. Bom. Doudou não tem mais nada para falar. A seguir. Os membros dos times de ambos os lados. Por favor. Ocupem o campo. Doudou também é uma mestra dos espíritos do nível anciã espiritual e está realmente muito ansiosa para ver que brilhante demonstração esses mestres dos espíritos do mesmo nível que a Doudou irão nos mostrar. Enquanto ela falava, luz branca de repente rompeu dessa apresentadora Doudou. Logo em seguida, repentinamente apareceu uma mecha branca em seu cabelo castanho ondulado e atrás de suas costas se estenderam um par de asas brancas puras. 3 anéis de espírito amarelos simultaneamente apareceram ao redor dela. Seu terceiro anel de espírito se acendendo. As asas batendo levemente. Inesperadamente a fazendo levantar voo no ar com a ferramenta amplificadora de som. Assim como Doudou havia dito. Ela também era uma mestra dos espíritos do nível anciã espiritual. Embora seu terceiro anel de espírito não fosse um ideal de 1000 anos. A habilidade concedida a ela por esse anel de espírito claramente era voar. Para um mestre dos espíritos do tipo voador. Isso era extremamente significativo. O espírito de Doudou era um tipo de animal adorável e gentil que simbolizava a paz. Uma pomba branca. Em ambos os lados do ringue espiritual. 2 portas de correr foram silenciosamente abertas. Os membros dos times em ambos os lados entraram no local simultaneamente. Andando até o centro do ringue de luta espiritual. Do lado direito estava o time Imperador. O dragão azul Relâmpago Tirano e o Tianeng andava na frente do time. Du Guyan como de costume abraçava seu braço ao lado. Seguindo de perto atrás dos dois estavam os irmãos Shi. Depois vinha o leopardo fantasma Osler e o pássaro carrilhão de vento e o Feng. Andando por último estava a misteriosa mestra dos espíritos maçã de caranguejo dos 9 corações Xiu Linglin. Comparados ao membro do time Imperador unicamente vestidos. O lado dos 7 demônios da Shurek parecia muito mais uniforme. A mesma roupa negra colada. A mesma máscara verde. Embora suas alturas variassem. Com apenas um olhar era possível ver que esse era um grupo ordeiramente organizado. Essas roupas foram especialmente feitas para eles pelo grande mestre. Para eles usarem nas lutas espirituais. Uma razão era para esconder suas aparências. A outra também era para eles se sentirem ainda mais como um time. As roupas podiam ocultar o corpo. As máscaras podiam ocultar suas feições. Mas ainda não havia uma forma de ocultar seus olhos. Quando os membros de ambos os lados haviam acabado de começar a aparecer, os olhares de Daimubai, andando na frente dos 7 demônios da Shurek, e do capitão do time Imperador, Yu Tianeng,
Se encontraram resolutamente. Suas expressões pareceram congelar por um breve instante. A arena espiritual inteira pareceu ecoar com um uivo de dragão e um rugido de tigre. O coração de Liu Tianying tremeu. Olhando cara a cara para aqueles olhos cruéis com pupilas duplas de Dai Mubai, ele imediatamente sentiu uma grande pressão atingi-lo. Ele imediatamente entendeu que não seria tão fácil de se livrar desse oponente com apenas um nível a menos do que ele. Friamente se opondo. Luz cintilou nos olhos de ambos os lados. A luta espiritual ainda não havia começado. Mas os espíritos de ambos os lados já haviam colidido uns com os outros. Ambos os lados participando na luta espiritual de times. Por favor, tomem nota. Vocês têm 1 minuto para começar a invocar seus espíritos. Quando eu declarar o início, ambos os lados podem atacar até um dos lados conceder ou todos terem desmaiado ou sido jogados para fora do ringue espiritual. Doudou pairando no ar enquanto batia suas asas de pomba brancas. Usou sua bela e gentil voz para falar para ambos os times. Essa voz bela e gentil para os ouvidos dos visitantes VIP era um tipo de prazer. Mas para os ouvidos dos membros dos 7 demônios da Shurek e do time Imperador, esse era o sinal de que a luta espiritual estava para começar. Enquanto os 2 times de lutadores apareciam, os líderes dos 2 lados ficaram na abertura das passagens. Enquanto os membros do time tomavam seus lugares, eles naturalmente também observaram os oponentes. Os líderes do lado dos 7 demônios da Shurek eram o Grande Mestre Flender e Zalvuji. Eles não tinham qualificações de VIP e naturalmente só podiam observar das laterais. Do outro lado, o líder do time Imperador era aquele professor Qin. Flender olhou para Qin Ming a 100 metros de distância do outro lado. Sua expressão mudando repentinamente e logo em seguida relaxando gradualmente. Seu estado de espírito originalmente nervoso pareceu se amenizar muito. Olhe! Dessa vez nós não precisamos ficar ansiosos. Wuji. Você viu quem está do outro lado? Zhao Wuji também olhou para Qin Ming. Seus olhos imediatamente se arregalaram. Por quê? Ele não. O grande mestre olhou confuso para os 2. Vocês conhecem o líder do outro lado? O que está acontecendo? Flender sorriu de forma travessa, dizendo: segredo. Espere até essa luta espiritual acabar. No centro do ringue espiritual, praticamente simultaneamente, ambos os lados com no total 14 pessoas liberaram completamente seu poder espiritual. Sua intensa vontade de lutar sendo exibida. Assustando a mestra dos espíritos Pomba Branca doudou no ar a fazendo mais uma vez aumentar sua altitude. Não era como se ela nunca tivesse visto times de lutadores espirituais mais poderosos do que essas pessoas abaixo dela. Mas ambos os times com uma vontade de lutar tão poderosa quanto essa agora ainda era uma vista rara. Aos olhos de Doudou, as 14 pessoas abaixo dela só podiam ser descritos com uma palavra: poderosos. Como a anunciadora e comentadora da arena. No momento ela não sabia que palavras usar para descrever essa competência. Ela logo soube que uma luta espiritual extremamente feroz estava para começar. Um rugido de tigre foi emitido da garganta de Dai Mubai. Comovido, um ar um tanto quente demais emergiu de seu corpo. Seus ossos emitiram estalos assim como ervilhas explodindo. Os músculos em todo seu corpo incharam num flash. Garras afiadas se ejetaram de suas mãos. Embora usasse uma máscara, seus olhos afiados como facas estavam transbordando uma atmosfera selvagem. Sob a liderança de Dai Mubai, todos os 7 demônios da Shurek liberaram seus espíritos. Os 3 tipos de salsicha do Oscar já haviam sido divididos entre todos eles antes da luta.
permanecendo ao lado de Ninghongron na parte de trás da formação. Xiao e Zhu Zuqin respectivamente aos lados direito e esquerdo de Dai Mubai. Tang San estava atrás dos três. Ma Onjun atualmente estava um pouco mais à frente de Ninghongron e Oscar. Chamas roxas avermelhadas constantemente tremulando em suas palmas. Grama azul prateada roxa azulada silenciosamente se espalhou ao redor de Tang San. Junto do aumento de poder espiritual. Após entras no nível de ancião espiritual. Luz azul constantemente cintilava em sua palma. Grama azul prateada surgindo como se fosse ilimitada. Enquanto ocupava o chão próximo a ele. Simultaneamente. 6 gramas azuis prateadas silenciosamente se elevaram, se enrolando nas cinturas dos outros 6 demônios da Shurek. Com o efeito da grama azul prateada, as 7 pessoas imediatamente formaram uma única entidade com Tang San como seu coração. Enquanto o lado dos 7 demônios da Shurek liberava seus espíritos, o outro lado naturalmente não iria ficar parado. A formação do time imperador era completamente diferente dos 7 demônios da Shurek. Na dianteira não estava o capitão o mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano Yu Tianeng, mas sim os 2 mestres dos espíritos tartaruga negra. Os irmãos Shi. Um à esquerda e um à direita. Quando Doudou anunciou o início da luta espiritual, eles simultaneamente gritaram alto. Luz amarela da terra se elevou de debaixo deles. Seus corpos emitindo sons ainda mais ferozes do que os dos ossos de Dai Mubai. Antes de liberar seus espíritos, os irmãos Shi jogaram suas jaquetas, revelando músculos sólidos como granito. Seguindo a invocação de seus espíritos, os ombros do par lentamente se esticaram, suas costas inteiras fazendo meia curva. Todo o poder espiritual dele se condensou naquela luz amarela da terra se juntando e coagulando em suas costas, atualmente formando um imenso casco de tartaruga amarelo escuro. O padrão nos cascos de tartaruga eram amarelos pálidos. Os ossos dos irmãos Shi também pareceram se transformar um pouco junto com a aparição desse casco de tartaruga. Os cascos de tartaruga não apareceram apenas em suas costas. Eles também apareceram na frente e seus 4 membros também ficaram um pouco mais curtos. No centro da parte da frente dos cascos de tartaruga havia um símbolo enorme, com uma leve luz azul cintilante. 2 amarelos e um roxo. 3 anéis de espírito se elevaram do chão, espiralando ao redor de seus corpos. Por conta do inchaço de seus corpos causado pelo crescimento dos cascos de tartarugas, os anéis de espírito rodando em volta deles também pareceram ter mudado um pouco. Após os irmãos Shi terem liberado seus espíritos, a intensa pressão que Dai Mubai emitiu foi inesperadamente bloqueada na frente deles, inteiramente incapaz de pressionar os outros membros do time imperador atrás deles. Por uma pequena fenda entre os 2 irmãos Shi, era possível ver Yu Tianeng, com um dos espíritos de primeira classe, o dragão azul relâmpago tirano. Logo no início, acendeu o estado de espírito de todos os espectadores VIP. Uma estonteante luz azul de repente brilhou entre as sobrancelhas de Yu Tianeng. Logo em seguida, a luz azul se espalhou num flash, de suas sobrancelhas caindo em seu corpo. Feixes de violentos raios roxos azulados irromperam sobre ele como pequenas cobras, migrando ao redor de seu corpo. Na superfície, a mudança de Yu Tianeng não parecia muito grande, além de um símbolo de raio azul em sua testa. Em todo o seu corpo só havia mais uma mudança do aprimoramento do corpo pelo espírito. Mas essa mudança era ainda mais significativa do que a de todos os mestres dos espíritos de batalha presentes.
A mudança que apareceu foi em seu braço direito. A manga que originalmente cobria seu braço direito inchou e explodiu completamente. O comprimento do braço aumentou em meio xi. O braço inteiro ficou extremamente volumoso, coberto com escamas azuis arroxeadas. A mão se tornou uma garra, coberta pelas mesmas escamas. Cada uma das juntas da mão se tornou extremamente volumosa. As cobras azuis arroxeadas de eletricidade se revolvendo ao redor de seu corpo, constantemente coagulando ou se espalhando em seu braço. Os anéis de espírito. 2 amarelos e um roxo não rodaram em volta de seu corpo como nos outros mestres dos espíritos, mas antes se espiralaram ao redor de seu braço. O olhar de Tang San cuidadosamente assistiu à mudança no corpo de Yu Tianeng à frente de Dai Mubai. O grande mestre uma vez explicou para ele esse espírito de primeira classe. O dragão azul relâmpago tirano. Em detalhes. O dragão azul relâmpago tirano e seu próprio espírito eram um pouco diferentes. Primeiro de tudo, como um mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano, todos os anéis de espírito precisavam ser obtidos de bestas espirituais da subespécie dragão. Similar ao Oscar obtendo anéis de espírito de tipos como aquela serpente com crista cauda de fênix. Mestres dos espíritos dragão azul relâmpago tirano a partir do 30º ninguém. A cada anel de espírito obtido. Quando usando o espírito iriam ter uma parte de seu corpo substituída por uma imitação da de um dragão. Assim como o braço direito de Yu Tianeng agora há pouco foi o primeiro membro a mudar. Até o 70º nível. Um mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano realmente se tornava a encarnação de um dragão, transbordando com uma força extremamente aterrorizante. Entre pessoas do mesmo nível eles eram os mestres dos espíritos do sistema ataque e poder mais assustadores. Colocando de forma simples, se Yu Tianeng fosse do mesmo nível que Zhao Wuji, então a encarnação do espírito vigoroso Urso Vajra de Zhao Wuji de nenhuma forma seria um oponente para a encarnação do dragão azul relâmpago tirano. Como um urso e um dragão poderiam estar no mesmo nível? Assim, o atual braço direito de Yu Tianeng já não era mais totalmente classificado como humano, mas sim como o braço de um dragão, com escamas de dragão aderindo à pele. A mão direta também se tornando uma garra de dragão. Atrás de Yu Tianeng tudo estava verde escuro. O corpo da mulher de cabelos vermelhos e olhos verdes, do Guian, no momento parecia ter se tornado macio, balançando levemente, pressionando as costas de Yu Tianeng. O par de olhos verdes se tornando especialmente afiados. Sua atmosfera fria como gelo de nenhuma forma poderia ser classificada como humana. Entre suas sobrancelhas havia uma escama verde em forma de losango. Quando olhando cuidadosamente, todos os 7 demônios da Shurek não puderam evitar ficar chocados, já que no momento do Guian já não tinha mais pernas. Não. Era melhor dizer que ambas as suas pernas haviam difundido, se tornando uma grossa cauda de serpente, contando com a cauda de serpente para sustentar a parte superior do seu corpo. Não era de se admirar que ela estivesse balançando. A mudança do mestre dos espíritos Leopardo Fantasma, Osler, não foi muito grande. Ele estava basicamente inteiramente vestido de preto e agora até o cabelo de sua cabeça se tornou negro. Sua cara elegante como a de uma mulher parecia um pouco mais pálida, mas as suas pupilas já tinham se tornado fendas verticais. Seu corpo inteiro irradiava perigo esperando para ser liberado. Ele igualmente tinha 2 anéis de espírito amarelos e um roxo. Aparentemente, para todo o time imperador esse tipo de configuração de anéis de espírito não era nada fora do comum. Entre todos do time imperador, o último aprimoramento do corpo pelo espírito e também o maior, talvez tivesse que ser o do mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento.
Yu Feng. Um par de asas de tamanho médio se estendeu de suas costas. Diferente daquela mestra dos espíritos, Pomba Branca doudou no ar. Suas asas eram marrom claro e as penas das asas pareciam não ter nenhum tipo de maciez, mas tinham uma textura sólida. Essas asas de Yu Feng não surgiram realmente do nada. Ao invés disso, eram seus dois braços atualmente transformados. No momento, batendo as duas asas, ele já havia se elevado no ar. Atentamente observando os movimentos dos 7 demônios da Shurek do alto, ainda sem se esquecer de lançar um olhar para a bela Doudou mais acima no céu, ao ponto dele até mesmo assobiar para as longas pernas de Doudou. É claro que ele basicamente não levou os oponentes, os 7 demônios da Shurek, a sério. Como resultado da formação apertada dos membros do time. Do ângulo dos 7 demônios da Shurek, a mestra dos espíritos do sistema auxiliar do oponente. A maçã de caranguejo dos 9 corações Xelindrin não podia ser vista. A pressão trazida pelos oponentes, todos tendo a excelente configuração de anéis de espírito, 2 amarelos e um roxo, era incomparável. Quer fosse na qualidade do espírito ou na configuração de anéis de espírito. Dessa vez os 7 demônios da Shurek estavam todos em uma posição completamente desvantajosa. E essas duas áreas também eram nas quais eles tinham vantagem quando confrontando outros times de lutadores espirituais. Embora essa batalha ainda não tivesse começado, as caras ocultadas pelas máscaras dos 7 demônios da Shurek já estavam extremamente sérias. Para eles, essa definitivamente seria uma batalha amarga sem precedentes. Nesse momento, o rosto charmoso da Doudou voando no ar, já um pouco quente por causa do olhar de Yu Feng depois do seu aprimoramento do corpo pelo espírito. Mas ela ainda havia cultivado uma grande quantidade de profissionalismo. De seus lábios vermelhos como cerejas foi pronunciada uma palavra bem simples, mas ainda fundida a uma substância explosiva. Comecem! Com um rugido de tigre na direção do céu, Daimubai usou uma ação para aumentar o vigor do seu lado, tomando a liderança em avançar nos oponentes, usando completamente a barreira corporal do tigre branco para sua proteção. O corpo inteiro envolvido em luz dourada, mais uma vez aumentando sua aura indomável, dando uma impressão extremamente alarmante. As expressões dos irmãos Xi eram como os cascos de tartaruga em seus corpos, do início ao fim sem mudanças. Vendo o ataque arrogante de Daimubai, o par não tinha o menor traço de medo, simultaneamente se aproximando do centro, obstruindo o avanço frontal de Daimubai. O primeiro anel de espírito brilhando. Um ar estagnado foi liberado desses 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra, voando ao redor deles com a luz amarela e novamente se fundindo aos seus grossos cascos de tartaruga, claramente preparados para receber o ataque de Daimubai. O pé esquerdo de Daimubai pisou pesadamente no chão, pairando no ar, as afiadas garras de tigre se ejetando, ambas as mãos cortando da direita e da esquerda, indo direto para as cabeças dos irmãos Xi. E nesse momento, o aumento de 30% do pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ning Hongron os alcançou, imediatamente fazendo a velocidade do ataque e o poder das garras de tigre de Daimubai aumentarem novamente. Embora essa pudesse parecer com uma mudança bem comum, o aumento do poder e da velocidade muito facilmente fez a defesa dos oponentes sofrer. Os 7 demônios da Shurek gastaram o seu tempo estudando e sua coordenação já não precisava mais de palavras. Com o poder espiritual de Daimubai e suas garras de tigre afiadas, deixando de lado uma cabeça humana, até uma pedra sólida seria cortada. Mas os irmãos Xi usaram um movimento bem simples, mas estranho, dispersando de uma vez só o ataque de Daimubai.
Os dois irmãos Shimo e Shimó, quando estavam para ser atingidos pelas garras de tigre, abaixaram suas cabeças, inesperadamente as recuando na direção de seus peitos. Para ser mais preciso, recuando para dentro daqueles incomparavelmente sólidos cascos de tartaruga. As garras de tigre de Daimubai naturalmente só puderam arranhar aqueles cascos de tartaruga, ressoando por toda a audiência. As garras de tigre de Daimubai arranhando os cascos de tartaruga dos irmãos Shi inesperadamente criaram faíscas. No momento, o corpo de Daimubai pairou no ar. Ambos os braços tremeram por causa do choque. Apesar de ter a barreira corporal do tigre branco para dispersar uma boa parte do impulso, suas garras de tigre ainda sofreram um momento de paralisia por causa da intensa força contrária inerente dos cascos de tartaruga. A tartaruga negra, como um dos espíritos de defesa mais poderosos, não podia ser tão fácil de quebrar. Também nesse momento, uma silhueta azul já havia aparecido diante de Daimubai. Um volumoso braço de dragão brilhou com uma estonteante luz azul sob a luz da arena espiritual central. Antes mesmo da pessoa chegar, raios azuis já haviam se cristalizado no ar na forma de uma garra, golpeando diretamente o peito aberto de Daimubai no ar. Tudo isso já havia sido calculado há muito tempo. Ao mesmo tempo em que Daimubai emitiu força para avançar, o capitão do time imperador, o mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano Yu Tianeng já havia iniciado seu ataque, escondendo completamente as ações de Yu Tianeng atrás dele, fazendo os 7 demônios da Shurek incapazes de vê-los. E no momento que o ataque sem frutos de Daimubai revelou uma grande abertura, Yu Tianeng voou, seu primeiro anel de espírito brilhando, a garra de dragão de raios condensados já golpeando. Isso era tudo parte da coordenação do time imperador. O raio era tão rápido que, ao mesmo tempo em que Daimubai viu a silhueta azul, o raio azul arroxeada já havia chegado no seu peito. Mesmo se agora Daimubai fosse capaz de recolher seus braços estendidos, ele só poderia usar seus braços para bloquear o ataque do oponente e ainda estaria em maior desvantagem. Como um mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano com um ataque mais poderoso, contanto que o Tianeng pudesse perseguir e atacar, ainda mais coordenando com seus colegas de time, as chances de vitória e derrota iriam imediatamente pender na direção deles. Mas nesse momento, Daimubai de repente desapareceu, desaparecendo de uma vez de diante de Yu Tianfing sem aviso. Até com a calma de Yu Tianeng planando no ar, ele ainda não pôde evitar ficar sem reação. Daimubai naturalmente não podia se teleportar. Mas não se esqueça que a grama azul prateada de Tang San ainda estava enrolada ao redor de sua cintura.